Boa noite a todos. A questão 585 do Livro dos Espíritos, ela trata de um assunto muito antigo e ao mesmo tempo muito atual. Quando Allan Kardec pergunta sobre os reinos da natureza, lembremos-nos que o Livro dos Espíritos ele foi promulgado, ele foi apresentado ao mundo no dia 18 de abril do ano de 1857. Alguns anos antes, Charles Darwin havia apresentado a sua teoria da evolução das espécies. O mundo científico estava efervescente. E Allan Kardec elaborava todas as questões relacionadas ao conhecimento humano, sobre todos os assuntos da filosofia, da ciência e também da religião. E um dos questionamentos existentes foi sobre o que ali estava sendo apresentado na biologia, da ciência naqueles dias, sobre a classificação dos mundos, especialmente a classificação dos graus de apresentação daquilo que nós conhecemos como as forças vivas da natureza, os componentes físico-químicos do nosso planeta Terra. E a equação que se colocava era: finalmente, como é que nós vamos dizer que são os elementos da natureza? O materialismo traçava de forma intensa um reforço que vinha desde 400 anos antes de Jesus vir ao mundo, através de Tales de Mileto. Mas também nesse mesmo período, nós tínhamos um filósofo espiritualista, Sócrates, colocando para todos nós, já naquela época, tudo o que representa o espírito e a sua relação com o mundo espiritual, corporal, a sua origem e o seu destino. Já que, filosoficamente, o grande ponto de questionamento natural e humano era aquele: quem somos, de onde viemos e para onde vamos? Então, muitas inteligências se levantaram para defender todas as possibilidades, todas as sensações, expectativas, desejos, emanações, expressões intelectuais, emocionais, enfim. O quadro social foi muito bem analisado por diversos espíritos que diversificaram em suas opiniões e todas acabaram sendo graçadas, apresentadas e relevadas, e tendo seguidores em todos os ramos que foram apresentados, com teorias muito bem firmadas, com classificações, colocações extremamente inteligentes, convincentes, e assim a diversidade da opinião humana sobre a vida foi se confirmando através de diversos filósofos. Até que, por fim, aparece a doutrina espírita para fazer uma grande síntese de todas estas ideias, de todos esses questionamentos. E Allan Kardec aparece como uma das pessoas mais importantes do cenário do planeta, do mundo contemporâneo, porque ele aproveitou-se da possibilidade de se comunicar com os espíritos, os mesmos espíritos que haviam colocado suas teorias, apresentado suas teses, escritores, filósofos, teólogos, cientistas. E diante de tudo isso, Allan Kardec fez uma síntese perguntando às entidades venerandas, que agora se colocavam como sendo a promessa de Jesus, o Espírito de verdade, nessa representação da paginação da doutrina espírita, nos deu a condição
através de Kardec, sua inteligência, sua perspicácia, de trazermos ao mesmo tempo uma grande síntese, que são os questionamentos de todos os assuntos tratados até aquele ano, vamos dizer simbolicamente, de 1857. Já falamos que Darwin havia apresentado uma teoria revolucionária por volta do ano de 1848. Então, havia uma efervescência grandiosa, não só do ponto de vista científico, mas também os materialistas estavam com grande força, porque percebiam o quanto os teólogos e as religiões estavam se distanciando da realidade quando tentavam apresentar propostas de explicações a respeito da vida que cada vez mais eram difusas, complexas e incorretas, conforme algumas comprovações científicas tiveram a ocasião de confirmar. Aparece no cenário Engels, aparece Karl Marx, esses filósofos contemporâneos apresentando o materialismo de uma forma dialética, apresentam ao mesmo tempo em que o Espiritismo se coloca para o mundo como aquele que iria equacionar tudo isso. E são quase 200 anos, um pouco mais de 200 anos que isso tudo aconteceu. E a doutrina espírita está completando 159 anos. Completou agora, na segunda-feira última. Dentro exatamente desse caldeirão efervescente de teologia, filosofia e ciência. E Kardec justamente aproveitou-se desse grande momento e fez todos os questionamentos possíveis. E dentre eles, destaquemos hoje, para as nossas breves reflexões, a questão 585, do Livro dos Espíritos, que é o tema da nossa travessão. Em que Allan Kardec pergunta, bom, esta classificação está aí, os reinos da natureza, reino mineral, reino vegetal, reino animal, embora alguns já ali, biólogos, diziam que deveríamos destacar o grau quarto, que seria o ser humano. E quando os espíritos falaram sobre esse assunto, disseram a Kardec que tudo isso era válido, tudo muito apreciador, tudo muito importante, mas sugere que dentro da classificação feita até então, de todos os avanços da ciência, seria importante que destacássemos cada reino no seu momento. Porque dentro do processo da evolução, o átomo que começou lá, como o primeiro ponto, como a mônada celeste, ele poderá se tornar um arcanjo. Isso está na questão 540 de O Livro dos Espíritos. E já ali nessa questão, as entidades preveniam Kardec que talvez esse assunto seria mais complexo. E talvez não teria um entendimento muito fácil ao comum da nossa inteligência. Mas depois de 159 anos, nós podemos analisar isso com mais cuidado, sem ferir a ninguém, mas procurando trazer o que é realmente essencial em todo esse contexto de observações. Bom, os Espíritos disseram assim, o reino mineral, ele tem apenas as ações mecânicas da matéria. O reino vegetal tem as ações mecânicas da matéria, mas também tem a vitalidade. O reino animal tem as ações mecânicas, tem as ações vitais, mas tem também uma certa consciência. O individualismo dos animais, nos seus agrupamentos, nas lutas pelo espaço, pela apropriação, pela preservação, aquela luta toda que está aí denota um avanço. E o reino animal demonstra uma certa consciência. Porém, esta consciência individualizada nas ações instintivas não representam um grau de inteligência lúcida. Porque o que difere o mineral, o vegetal e o animal é
a condição do ser humano, que agora, para o doutrina espírita, tem um nome. É o reino hominal. Quando a ciência avançar, ela não poderá dizer outra coisa, a não ser dizer que nós temos 4 reinos: mineral, vegetal, animal e o hominal, porque está muito bem classificado dentro da biologia da doutrina espírita, que é de uma lógica impressionante, sem desmerecer a tudo que foi feito até então. Mas existe um ponto básico para se designar esse 4º grau, o ser hominal da natureza no planeta Terra. É que o ser humano, ele também tem todas as condições mecânicas de um mineral. Tudo que um mineral tem, nós possuímos. Nós temos toda a vitalidade dos vegetais. Tudo que o vegetal tem como vitalidade, nós também temos. Inclusive na interação da fotossíntese, gás carbônico, oxigênio de um empresta para o outro que cada um necessita. E no reino animal, físico-quimicamente, estamos todos absolutamente iguais. Houve, inclusive, uma certa classificação que nós poderíamos dizer que existem seres orgânicos e os seres inorgânicos. Isso também foi perguntado. Os inorgânicos seriam os minerais e os orgânicos, os vegetais, os animais e os seres humanos, porque nós somos todos seres orgânicos. Nós temos um sistema de células que se variam na sua multiplicidade, formando todos os processos naturais, desde os componentes celulares, aos órgãos, aos tecidos, enfim, mesmo fora de órgão, mas que todo esse conjunto seria um conjunto de órgãos que formariam, por consequência, o corpo. Então, o corpo vegetal, animal e o ser humano tem o mesmo procedimento físico-químico-biológico. Tudo isso dito assim. Porém, há uma diferença básica que deve criar o 4º grau do reino. É simplesmente o quê? Porque o ser humano é aquele momento em que a criatura, que tem toda a tessitura mecânica do mineral, porque quando nós comemos qualquer alimento, feijão, arroz, seja lá o que for, todos esses elementos, eles são extraídos pelas raízes da terra. São sais minerais que nós precisamos porque eles fazem parte do nosso nascedouro. Nós todos, mecanicamente, somos minerais. Nós somos um conjunto de minerais. Está aí a tabela periódica dos elementos, a tabela estequiogenética, entre outros processos, para dizer que nós somos minerais. Nós, seres humanos, físico-quimicamente, somos minerais. Sim, mecanicamente nós somos iguais aos minerais. Mas nós também temos todas as vitalidades da planta. Nós temos todo o procedimento biológico do animal. Porém, o destaque está na questão 585 do Livro dos Espíritos, que é o nosso destaque de hoje. Quando dizem assim: para se criar o 4º reino, pense-se. A diferença básica é: o ser humano, ele não só tem consciência de si mesmo, como ele tem consciência de que Deus existe. Então, essa seria a diferença básica entre o reino animal e o reino hominal. O ser humano, ele passa a despertar em si a ideia de que Deus existe. Ele começa a perceber que ele tem outros elementos na natureza com os quais ele tem que conviver. E o Livro dos Espíritos diz que os 3 grandes elementos do universo são esses: Deus, o Espírito, que somos nós, os seres pensantes, e a matéria. E a matéria é o instrumento de que o Espírito se serve para evoluir moral e intelectualmente. E essa é a grande síntese a qual nos referimos. Deus, Criador de tudo, o Espírito, a sua outra criação, que é a sua semelhança, do ponto de vista da inteligência, nós somos iguais a Deus, nesse sentido em que Jesus teria dito que nós somos a semelhança do Pai,
Porque Deus é uma inteligência suprema e nós somos um princípio inteligente. É essa a classificação. Então, o nosso DNA de inteligência e na capacidade de criar e de amar está muito bem definido. E a matéria, que é tudo que compõe o universo. Tudo, desde a matéria mais densa, mais grosseira, até a matéria mais diáfana, mais sutil, mais espiritualizada. 3 grandes elementos. E nós estamos nesse processo. Filtramos nossa inteligência no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal. E quando nos despertamos no ser humano, nós agora somos diferentes por isso. Porque agora a gente tem consciência de que a gente existe, como diria o grande René Descartes, penso, logo existo. E quando a gente faz esse tipo de palestra, mostrando que o ser humano, ele é diferente da pedra, da planta e do animal, porque ele conhece Deus. Porque ele tem consciência de si mesmo. E é isso que nos assusta. Hoje mesmo, uma criança de 6 anos na nossa escola, acho que era a única escola que estava aberta hoje, né, talvez, no país. Não, a única, nossa é Padre Valdo Franco. E falando de Deus, né, principalmente. E uma criança falou assim, olha, nós falamos que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que Jesus, ele propôs que o Evangelho fosse trazido para o Brasil, porque lá onde ele plantou, na Palestina, hoje está cada dia pior, faixa de Gaza, discussões. É vergonhoso o Jesus que está ali. Então ele trouxe para o Brasil e nós questionamos com os meninos. E vocês acham que o Brasil realmente está sendo a pátria do Evangelho? A pátria onde todo mundo se respeita, todo mundo vive com amizade, onde todo mundo tenta compreender todo mundo. Aí os meninos disseram, não tio, não está não. Um falou assim, ô tio, quem foi que programou isso? Foi Deus, foi? O que eu disse? Claro, meu filho, foi Deus. Você acha que Deus está errado? Tio. Aí eu devolvi a pergunta. Vocês acham que foi Deus que errou? É Deus que está errando? Aí o restante da turma disse não. Nós é que estamos errando. Que quem rouba é a gente, quem mata é a gente, quem xinga é a gente, quem desrespeita é a gente. E eu fiquei feliz com essa conclusão das crianças. Comentando lá nossa reunião de planejamento, as pessoas nem acreditavam que houve esse tipo de conversa com crianças de 6 anos. Mas são espíritos que estão entrando no mundo com muita consciência de si mesmos. E sabem que Deus está à frente de tudo. E vão saber entender que as distorções existentes não são de Deus. Somos nós que estamos fazendo mau uso do nosso livre-arbítrio. Porque Jesus disse, olha, ame e você será feliz. A gente faz exatamente o contrário. Exatamente o contrário. Algumas pessoas falam, parece que os homens são piores que os animais. Não. Isso também foi perguntado lá. Não. Os homens não são piores que os animais. Nós, os seres humanos, já passamos pelo reino vegetal, ou antes mineral, animal. Estamos agora na fase da semi-civilização, porque nós éramos seres primitivos. E o livro dos Espíritos esclarece que nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. E que antes, numa fase animal, a nossa inteligência era ela muito rudimentar. E nós éramos atuados pelo instinto, que é um mecanismo de Deus para fazer com que esses reinos inferiores, que ainda não têm inteligência plena, possam atuar, possam preservar, dentro exatamente da lei de conservação. Mas os seres humanos não. Quando a gente chega a essa condição que a gente não é mais tão limitado, nosso pensamento não é mais fragmentado, quando a gente passa a pensar de forma constante, a nossa consciência de que a gente existe é tão grande, de que Deus existe, é maior ainda. E a partir daí, todos ficamos inteiramente livres para usar a nossa inteligência do jeito que nós quisermos. Só que Deus, claro, Ele tem leis que equilibram o universo. Uma delas é justamente a lei de causa e efeito, que vai determinar, e nós vamos compreender isso talvez a duras penas, de que tudo que a gente faz
para o outro não será devolvido. Ao ponto em que Sanson, um dos colaboradores de Kardec, na fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele disse isso, e Allan Kardec colocou essa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. O dia que nós tivermos consciência plena do que é a existência, nós não vamos querer nenhuma outra ocupação, a não ser aquela de fazer aos outros felizes. Muito claro, muito bem dito. No entanto, com toda a inteligência, com toda a sapiência que nós possuímos, com toda essa consciência de individualidade e de que Deus está acima de tudo, nós insistimos em usar nossa liberdade de forma contrária. Mas já que é liberdade, é liberdade. Deus apenas coloca as consequências, mas nunca vai cercear a nossa liberdade. E assim, em síntese, o Espiritismo acaba nos dizendo isso. A vida se resume em duas palavras, filosoficamente falando: amor e liberdade. O amor é a meta e a liberdade é a condição. Não existe outra forma de nós evoluirmos, continuarmos a crescer e sermos felizes, senão amando imensamente. Amando muito. Não é amando no sentido de apenas acolher as pessoas que nos fazem bem, que nos agradam, que vão nos devolver as amabilidades que nós lhes iremos oferecer. Ao contrário, é quando nós conseguimos compreender a adversidade. Exatamente aquela pessoa mais complicada, mais vil, mais abjeta, que possa nos dar náuseas ao pensar nelas. Se nós conseguirmos compreender, adentrando, para percebermos o grau de evolução e de equívocos em que aquela criatura se colocou e as consequências que advirão, porque virão sim. E é por isso que o Espiritismo nos dá uma consciência maior ainda, não só de que nós somos espíritos individuais e imortais e de que Deus está no comando de tudo, mas uma certeza maior ainda de que tudo que nós plantarmos, nós teremos que colher. E, finalmente, com essa conclusão filosoficamente perfeita, de que ninguém está passando por alguma coisa que não fez por merecer. Ontem, nós fizemos a nossa avaliação da primeira unidade do estudo sistematizado, as 3 turmas, e começamos a ler hoje os diários, e observamos isso. O quanto que as pessoas, nós, nos sentimos vítimas. Nós achamos que todo mundo está conspirando contra nós. Mas não existe ninguém inocente. Cada um de nós está rigorosamente recebendo da vida o que nós demos à vida. Eu entendo do nosso modo de pensar que a maior consciência do ser humano não é essa natural de que Deus existe e essa natural de que nós somos seres independentes, mas esta consciência de que cada pensamento, cada palavra, cada atitude desferida, entregue à vida em relação a quem quer que seja, é uma propriedade nossa, é uma causa nossa. E é claro que por uma questão de justiça, tudo que nós entregarmos à vida vai nos devolver, porque é nossa criação. Somos nós os produtores, não poderia ser de outra forma. O dia que a gente conseguir compenetrar-se disso de verdade, a gente vai ter com certeza muito mais cuidado de lidarmos com Deus, com o nosso semelhante, e usaremos a matéria de uma forma mais consentânea, com esse nível mais elevado de consciência, de que tudo que eu entrego para a vida me pertence, e a vida vai ter todo o cuidado de nos devolver. É isso que a gente entende de toda essa história
a questão 585 de Livros dos Espíritos sobre os níveis de consciência e tudo aquilo que a gente precisa galgar ainda para alcançarmos a angelitude. Porque hoje nós não somos considerados seres selvagens, mas somos considerados seres semi-civilizados. Quer dizer, a parte selvagem ainda é muito forte. O instinto, o atavismo ancestral ainda fala muito por nós. Porém, agora, com esse nível de consciência, nós não podemos mais acusar a natureza nem ao instinto. Nós vamos ter que ter a consciência maior de que nós somos detentores do nosso destino. O nosso amanhã será rigorosamente o que nós fizermos no nosso presente. Assim como o nosso presente é uma colheita obrigatória do que nós fizemos no nosso passado. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e que continuemos a refletir e a estudar essa grande obra, esse grande livro que marcou a chegada de Jesus na Terra de uma forma muito simples, muito direta, despersonalizada, que é o Livro dos Espíritos. Que Deus nos abençoe.